Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. Gostei! E aí, meu amigo Herculoide, como o ministro Xandão falou, ainda tem muita coisa boa por acontecer e já deixo um recado pra você. Bolsonarento, projeto de terrorista que mentiu, que espalhou informações falsas, difamou, caluniou e atacou ministros do Supremo, né, e do Judiciário como todos e até deputados, e que atacou o nosso Estado democrático de direito. Você pensa que vai ficar assim, tudo por nada, tudo por nada? Olhe, você mesmo, será preso e vai pagar multas miliardárias. Ai, meu filho, eu sei que vai ter muito chororô, mas não vai ter perdão pra ninguém. Não os perdoo! Quem tiver achando que vai ter anistia na virada de ano, que basta pular lá as 7 ondinhas, lavou a alma, lavou tudo e se lascou. Nós teremos duas situações a partir de 1º de janeiro. Uma, novos crimes cometidos a partir dali. E eu já disse qual é a determinação do presidente Lula. E a determinação da lei. Acima do presidente Lula, acima de mim próprio, obviamente, está a lei. Ora, nós teremos também uma segunda situação, que são os crimes já cometidos, portanto, cometidos antes de 1º de janeiro, mas que não estarão prescritos. E por não estarem prescritos, não há, no mundo cósmico, nem no mundo jurídico, uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. Isso não existe. Ou seja, crimes que estejam ainda objeto ou ainda suscetíveis de apuração serão apurados, seja de quem for, inclusive do então ex-presidente da República, ou de ex-ministros, ou de ex-parlamentares, ou de cidadãs que infelizmente, foram levados a desatinos, como nós vimos já várias vezes. Então eu acredito que essa mensagem vai direto para Beatriz, Carla Zambelli, Daniel Silveira, vai para Carluxo, vai para Bananinha, vai para Silas Malafaia, Braga Neto, Micheque, Véi da Ravan, empresários do agro que financiaram aí, né? Até pra você também, viu, tiazinha do Zap, que tá aí nos quartéis, ou estava, que aí já desistiu, mas estava lá no quartel. Especialmente pra Gaga Heleno. E falando em Gaga Heleno, eu digo assim, você, o projetinho de golpe, de vandalismo e de terrorismo, você que vai achar que é injustiça o que vai acontecer, que é um perseguido político que está vivendo uma ditadura comunista, que estão tirando a sua liberdade de expressão. Olha, eu podia explicar aqui, mas eu achei tão bonitinho e autoexplicativo que o deputado de PT, o Jorge Soller, falou para o Gaga Heleno lá na Câmara dos Deputados, que eu vou deixar que ele fale. Comente aí, homem. Os protestos que pedem, reivindicam, que propõem intervenção militar. Isso é previsto como crime, isso é ataque à Constituição. Isso não tem proteção do direito de liberdade de expressão na Constituição. É crime quem participa. Comete crime ainda maior quem estimula e quem organiza. O senhor conhece a lei, ministro, 14.197 de 2021, aprovada por esse Congresso, sancionada pelo seu presidente Bolsonaro. O artigo 359-L diz: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Sabe qual é a pena? Reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que os apoiadores do governo Bolsonaro estão fazendo é exatamente isso. Tentar depor um governo legitimamente constituído. Pena
4 a 12 anos. Atos que não usam violência, mas ameaçam a democracia com pedido de uso de violência pelas Forças Armadas também são crime. Estou mostrando qual é a lei que diz que é crime o que vocês estão fazendo. E que não é censura, não. Está no Código Penal Brasileiro, artigo 286. Código Penal Brasileiro, os senhores conhecem? Artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses. 287, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Detenção de 3 a 6 meses. Artigo 287, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O Código Penal Brasileiro explicitamente diz que os senhores estão cometendo crime. Todos que desrespeitam a Constituição devem ser punidos. Se agentes públicos, ministro, demitidos ou exonerados. Não é possível deixar de aplicar punições com as leis vigentes. General, o senhor tem consciência de que o senhor e demais membros desse governo participaram alguns desses crimes? E aí, colega bolsonarento, já separou a vaselina? E olha, os últimos acontecimentos de Brasília foram um projeto mal elaborado, como sempre, né? De um Capitólio aqui no Brasil. E se a gente parar para pensar, segue uma historinha assim muito bem contextualizada. Domingo, dia 11, depois de vários dias sem falar nada, Bolsonaro resolve discursar para os seus apoiadores em frente lá ao Palácio de Alvorada. É gratificante até para o meu corpo, mas jamais para a minha alma. Todos nós temos um ponto final aqui nessa terra. Dá para a gente cada vez mais trazer pessoas que fiquem aos nossos lados. Até aqueles que pensam completamente diferente de nós. Nós defendemos o direito dessa pessoa a falar o que bem entender. Pois é, e ele fala nada com coisa nenhuma, porque é gratificante para a alma e para o corpo e para o espírito. Parece mais apito de cachorro que só algumas pessoas poderiam entender. Será que foi uma mensagem subliminar, uma mensagem secreta? Aí, quando é no mesmo domingo à noite, Michele Bolsonaro oferece lanchinho, uma jantinha, o povo continuar lá em frente, um dia antes da diplomação de Lula, veja bem. E um outro detalhe, né, gente? Vamos lembrar que esse lugar, toda essa área aí presidencial, de onde o presidente dorme, mora, é uma área protegida pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, do presidente. A inteligência, eles sabem de tudo que está ali e não pode deixar o povo. Imagine, qualquer pessoa chegar e ficar em frente à casa do presidente, podia colocar bomba, podia colocar coisa, poderia atentar contra a vida do presidente, mas eles estão, parece que eles estão sendo convidados a ficar ali na frente. Muito obrigado, Michele, muito obrigado, tá? Fez a nossa janta aqui, vai garantir nossa noite. Vocês são demais, vocês são demais. Então, depois do discurso, depois do lanchinho, está de bucho cheio e está ali, né, numa área militar, parece que está recebendo todo o apoio do GSI. No outro dia, na segunda, dia 12, acontece a diplomação de Lula e horas depois acontece o terrorismo. Tentaram invadir uma delegacia de Polícia Federal para tirar lá de dentro um criminoso. Quebraram uma delegacia, quebraram e tocaram fogo, né? Atearam fogo numa delegacia da Polícia Civil, atearam fogo em ônibus, atearam fogo em carros particulares, foram dentro de restaurantes chiques e expulsaram as pessoas, dizendo que tinha que ir para casa gritando: agora é guerra. E o resultado de tudo isso? Ninguém foi preso. Fala aí, deputada federal Sâmia Bonfim. Ontem aconteceu um verdadeiro absurdo aqui em Brasília. Parecia uma praça de guerra que estava acontecendo. Mas o que mais me impressiona é que nenhum deles foi preso. Se fosse professor protestando, se fosse sem terra protestando, certamente teria algumas dezenas de pessoas já criminalizadas. Teriam dito que elas teriam provocado a polícia agora. Como tinha gente de extrema direita, dessa milícia civil bolsonarista, que foi e segue sendo organizada pelo presidente derrotado Jair Bolsonaro,
com essa fonte de financiamento empresarial que precisa ser identificada e devidamente punida do Brasil, como são eles, nada aconteceu. Tacaram fogo em delegacia e ninguém foi sequer coibido. Mas isso não é prevaricação? Agora preste bem atenção, meus amigos herculoides, que está a cereja do bolo, e não sou eu que estou dizendo. Vai ser a leitura de uma reportagem da revista Fórum. Um servidor de Polícia Federal que é lotado na Presidência da República acusa o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela inteligência, serviço de inteligência e segurança do presidente Bolsonaro, chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno. Bem, ele acusa, né, o GSI de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília na noite de segunda-feira. Não me diga! Olhem, preste atenção, não é o Jota que está dizendo, não é o Jumentinho Amarelo que tem essa responsabilidade. As declarações e a versão sobre a responsabilidade dos atos foram dadas com exclusividade à reportagem da Fórum. Inclusive exigiu toda a documentação do denunciante, da pessoa que estava falando, né? Como a publicação da sua nomeação no Diário Oficial da União para o cargo dentro da Presidência da República e seus documentos funcionais, né? De policial da Polícia Federal, assim como o contato visual para provar que a identidade dele conferia, né, com a identidade funcional para garantir que a fonte era segura. Ah, bom! E eu vou ler aqui um trechinho que ele fala, ó, o que está acontecendo e, principalmente, o que aconteceu ontem em Brasília é terrorismo de Estado. O GSI está na cabeça disso. E o uso da área do QG, né, que é militar, é do Exército, não é à toa. O próprio secretário de Segurança do Distrito Federal disse isso ontem em coletiva, que ninguém entra lá porque é a área do Exército. Parece que eu tô entendendo. O GSI tem hoje o poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá de dentro do QG do Exército e nos acampamentos. E eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá dentro, na área do QG. E logicamente ninguém fardado está aparecendo, porque essa é a forma de operação deles. Uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo que está ocorrendo ali. Vai dar merda, vai! Então essa foi uma reportagem exclusiva aí da revista Fórum. E eu pergunto para você, coloque aqui nos comentários, você acredita, você acha que o próprio GSI pode estar por trás, pode estar no comando desses atos terroristas? Não me admiro mais de nada. Tá, mas agora vamos analisar logicamente o porquê de tudo isso. Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, depois que levou várias lapadas de Xandão, né, com multa de milhões, ele não quer saber mais de contestar nada. E Bolsonaro queria que o PL contestasse a diplomação de Lula. E Bolsonaro volta a falar em usar o artigo 142 da Constituição Federal, que é usar as Forças Armadas. Para quê? Contra os próprios atos terroristas que pode estar tendo apoio do GSI. Que animal inteligente. Olha, mas não se preocupe, meu amigo herculoide, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o discurso do Procurador-Geral da República nessa quarta-feira, né, que foi hoje. Não sei que horas vou estar o vídeo, mas é hoje, dia 14. No quarto seminário do STF em ação. Para não dizer que eu não falei do Brasil, vou falar dos Estados Unidos da América. Alguns dados. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações
por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Em outra frente, um dos notórios disseminadores de desinformação na mídia, Alex Jones, do site Infowars, olha o nome do site, acabou de pedir falência. Vejam por quê. Ele foi processado pelos pais de vítimas de uma chacina em uma pré-escola em Sandy Hook, Connecticut, por ter sustentado nesse site a tese de que a chacina era uma encenação. Nessa chacina, 20 crianças e 6 adultos foram mortos. Ele foi condenado, e aí, Luiz Felipe, o STJ tem que rever a sua jurisprudência sobre indenizações e danos. Tem que rever. Veja aqui porque ele foi à falência. Foi condenado a pagar uma indenização de 50 milhões de dólares e uma outra de 1 bilhão e 400 milhões às famílias das vítimas das crianças. Então, são dados dos Estados Unidos da América. Nós temos que não transigir com a desinformação. Muito obrigado. Olha só o Dias Toffoli falando de Capitólio, falando dos Estados Unidos, dizendo que teve 964 prisões até agora, em 50 estados aí, e que teve 465 pessoas que fizeram acordo se declarando culpado para o Ministério Público, 2 condenações por conspiração e penas que podem chegar a 20 anos de reclusão. Fora que disseminar fake news, informações falsas, pode gerar multa de milhões, como ele disse aí, né? Que esse determinado site teve que pagar a indenização de 50 milhões e outra de 1 bilhão e 400 milhões para a família das vítimas. Então você consegue entender o que é que o Dias Toffoli está querendo passar para o Brasil com esses dados? Ele está dizendo que o STJ tem que rever a sua jurisprudência sobre as indenizações e danos. E isso quer dizer o quê? Que o Brasil, que o Superior Tribunal de Justiça está cobrando muito barato de multa, de indenização para quem espalha fake news, para quem vai caluniando, para quem vai passando aí a desinformação, e que o Brasil deve copiar as decisões americanas, que deve pegar mais pesado. Legal. Para servir de exemplo para outros. Então imagina só aí, gente, grandes empresários que se acham acima da lei porque pagam multinha pouca. Imagina Silas Malafaia, aí foi multado em 20 mil, 50 mil, 100 mil, isso não é nada para Silas Malafaia. Agora vamos botar milhões, vamos botar bilhões, deixar assim na sarjeta, aí serve. Assim serve de exemplo, não tenha mais pessoas e empresários financiando e passando informações falsas para tentar atos golpistas. E depois de tudo isso, a gente termina com a fala de Xandão, preparando todo o terreno para 2023. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.